Olá, queridos amigos, Hailey e Rose del Sol. Pessoal, estou aqui ainda junto à Associação Internacional das Testemunhas de Jeová, aqui no bairro de Alcoitão, em Cascais. Estou aqui tendo momentos de reflexão na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo, o livro de Mórmon. Estive a conversar com os nossos queridos missionários estadunidenses, os elders, lá do meu antigo bairro Benfica, em Lisboa. Estamos a programar as minhas aulas de inglês que eu preciso, os nossos convívios familiar na capela. Eu sei que existe uma capela aqui em Cascais, inclusive eu já visitei com Elder Miller e os demais elders, e poderei estar indo na capela aos domingos quando eu estiver folga. Também irei às reuniões aqui no salão de reuniões da Associação Internacional das Testemunhas de Jeová, portanto Betel, a Casa de Jeová, em Alcoitão, Alcabideste, Portugal. Aqui foi um momento muito prazeroso junto à natureza, né? Essa floresta magnífica que temos aqui, esse bairro muito verdejante, muito calmo, ouvindo o som dos pássaros a cantar, os chapins reais, os melros, os cardueles, os serinos, os pintarroxos, donfafes, os verdicílios, chamarizes, belíssimos. Eu sei que nessas florestas aqui de Cascais existem os meus magníficos, belos mamíferos, veados do rabo rosa, coelhos do rabo branco, as Quetzalcoatl, as salamandras europeias magníficas que eu criava pacificamente na minha tenda, a Coricantia, lá na Quinta dos Ingleses, que não é Quinta dos Ingleses, é Quinta dos Portugueses, pá! A Quinta dos Portugueses, que a ganância, a usura, a opressão capitalista, imperialista do Colégio Internacional St. Julian's e a construtora Alves Ribeiro quer derrubar totalmente a floresta da Quinta dos Ingleses para seus empreendimentos megalomaníacos, selva de pedra, de cassino, resort, vivendas, centros comerciais, para depois acontecer o que aconteceu no Centro Comercial Riviera em Carcavelos, a qual eu, o filho do sol, Intinchuri, o Sapa, o único Inca, herdeiro de Carlamp, o prussiano, sou proibido de entrar pacificamente apenas porque eu tenho pouco dinheiro. Então tudo nesse mundo capitalista, a qual Portugal faz parte, gira em torno de dinheiro. Se você não tem dinheiro, você é proibido de entrar, porque eu estava desempregado. Eu tinha apenas 13 cêntimos, eu não podia comprar uma laranja. Eu tentei comprar laranja, mas não tive as moedas suficientes. E esse cidadão, esse ignorante, essa pessoa desumana, né? Eu até o perdoo porque ele não sabe o que faz. Já me tratou mal ali na fila
do supermercado, e quando eu tentei sentar no meu local habitual, a sala de alimentação, a qual já estava lá o seu Juvenal Lopes, que era o meu ajudante de ordens, um imigrante como eu, amigo lá de Portimão, a qual eu trouxe para vivermos pacificamente e democraticamente na Quinta dos Ingleses, a promover a ecologia, a defesa da floresta, da fauna, da flora, contra a opressão e a ambição imobiliária da construtora Alves Ribeiro e Colégio Estrangeiro St. Julian's. Portanto, o senhor Juvenal Lopes, adventista do sétimo dia, uma pessoa favorável aos povos indígenas, aos povos aborígenes, à dieta naturalista. O senhor Juvenal Lopes, promotor da dieta vegana, da dieta vegetariana. Ele poderia ficar sentado recarregando seus powerbanks, seus telemóveis. Porém, ele, como um caucasiano de descendência italiana, olhos azuis, pôde e eu não podia. Passei a ser proibido pelos seguranças do supermercado Pingo Doce, principalmente pelo vigilante Constantino, vigilante imigrante moldavo, que ficou ainda mais lixado comigo, muito revoltado, quando eu, pensando que ele era meu amigo, comentei que estava tentando, através da perícia médica que vai analisar os meus exames do hospital de Cascais, a equipe multidisciplinar de psiquiatria, lideradas pelo Dr. Pedro Sintra, doutora Sofia Paulino, doutor Amilcar, psicólogo Ricardo. Portanto, a perícia médica vai analisar se, como o Carlos, durante 31 anos, sempre trabalhou de vigilante, guarda de segurança, lida com o público diariamente, pega situações de estresse profundo, como ontem, tive que abordar um cidadão reincidente em furtos. Ele agiu com virulência e violência, me ameaçando a saída do trabalho. Tudo isso, uma pessoa com a enfermidade da TEP, ou melhor, da TEP, TPE, transtorno da personalidade esquizotípica, uma coisa que não é grave, uma coisa que Michael Jackson tinha, Elvis Presley, Elton John, entre outros, Napoleão Bonaparte, entre outros. Nada impede de exercer várias funções, várias atividades, porém ela descontrola a parte emocional, Eu tenho situação de muito estresse, eu tenho problemas respiratórios, eu tenho lapso de memória, tenho acesso de ira, tomo atitudes inesperadas, imprevisíveis, que põem tudo a perder contra mim próprio, nunca contra terceiros. Aliado aos exames da tomografia computadorizada, ressonância magnética comprobatória dos exames de ressonância magnética do HCE, Hospital Central do Exército, que comprovaram a doença da coluna congênita, incurável, a protussão discal, pode concluir para a perícia médica que Carlos não tem mais condições de trabalhar na profissão de vigilante,
devido à carga de estresse que é submetido no posto de trabalho e o fato de não conseguir permanecer em pé por mais de 2 horas por dores insuportáveis na coluna lombar devido à produção discal, que com o seu peso excessivo de 130 quilos, outras 2 lesões na coluna, como a cifose e a escoliose comprovada, possa receber o atestado multiuso de 60% a 80% de incapacidade e com isso receber uma pequena porcentagem de um salário mínimo que possibilita voltar para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, eu estou falando da Bielorrússia, da Moldávia, da Transnistria, da Ucrânia não, porque atualmente fica impossível de eu para lá viver, para lá voltar, tendo em vista que temos um governo ditatorial, um governo nazifascista em Kiev e que é hostil às minhas ideias políticas, às minhas pregações políticas, filosóficas, e tudo pode acontecer, como aconteceu com alguns camaradas que até mesmo foram presos, outros foram feridos gravemente na luta pelos povos da República Popular do Donetsk, pela autodeterminação dos povos russófonos, os povos russos étnicos que querem ter direito à sua cultura, à sua língua, e estavam sendo assediados, sofrendo bullying desde 2014 por essas forças atlanticistas que usam o governo nazi-fascista de Kiev como fantoche, como marionete para oprimir os povos de origem russa, os povos eslavos, jogando uns contra os outros, irmãos contra irmãos, porque os povos ucranianos e os povos russos são um só povo. O reino da Rus de Kiev. E eu gostaria de saudar, desde já, Sua Alteza Real Yuri Kostrov, a qual eu fui cônsul honorário da soberana Casa Real Kostrov, da Rus de Kiev, The Kingdom. Portanto, Sua Alteza Real Yuri Kostrov, vida longa ao rei, vida longa ao reino da Rus de Kiev, o reino dos povos eslavos, das tribos de Yurik. Portanto, as forças atlanticistas têm um modo operandi de dividir para reinar, de jogar irmãos contra irmãos, argentinos contra brasilianos, brasilianos contra paraguaios, brasilianos contra uruguaios, ucranianos contra russos, ucranianos contra bielorrussos. Porém, eles nunca lutam entre si. Eles são as mesmas famílias no controle do sistema financeiro mundial, a City de Londres, o Wall Street, o Federal Reserve, que não é um banco estatal, é um pool de bancos privados que controlam o meio circulante do dólar e controlam com a mão maligna o sistema econômico mundial e quer impedir um mundo multipolar a qual a China tem a voz, o seu sistema financeiro
do yuan, a moeda chinesa, tenha lugar, a Rússia tenha voz, seu sistema satelital, seu sistema de transferência bancária. Portanto, o mundo anglo-saxônico quer manter a hegemonia, usando de dividir para reinar. Essa guerra sangrenta, a qual eu fui atingido drasticamente, perdendo tudo que eu construí ao longo da vida e chegando novamente como refugiado na União Europeia sem nada. E estou começando a me reerguer, estou catando os cacos, né? E comecei com a minha tenda Acoricântia, na Quinta dos Ingleses, e atualmente vivo na Picasso Rome, mas eu não ambiciono ter nada patrimonial, não ambiciono ter recursos financeiros pujantes, porque eu necessito apenas do básico para viver, uma alimentação básica e saudável, uma auto-home simples para viver, como eu já tive, ou uma casinha, de preferência, em uma aldeia das repúblicas socialistas soviéticas, onde eu possa pescar com liberdade, caçar, onde eu possa trabalhar com madeira, carpintaria, marcenaria, criar animais, criar cavalos, sobretudo porque eu os amo. Uma casa humilde, onde eu sei que os meus recursos alcançam para comprar, porque o custo de vida nas repúblicas socialistas soviéticas é cerca de 3 a 4 vezes mais baixo que aqui na União Europeia. Então eu poderei comprar uma pequena casa por até 15 mil euros, conforme meu amigo moldavo Vitali e meu amigo Sergei, ucraniano de Kramatorsk, me diz. Então vivíamos felizes porque o sistema ortodoxo, o sistema eslavo, é um sistema mais justo e igualitário, porque eles desenvolveram sua sociedade com base no marxismo filosófico, espiritualista, ciência política marxista. Então não há miséria, não há pobreza extrema, todos têm casa própria, ninguém paga renda, não há mendicância, há uma alta cultura, uma alta educação, o povo é amável, índice de xenofobia, racismo é perto de zero, são totalmente favoráveis aos povos latino-americanos, aos povos africanos. Existem casos isoladíssimos de xenofobia na Rússia, na Ucrânia, mas não é generalizado como em Portugal, na França, na Itália, em outros países da União Europeia, principalmente nos Estados Unidos da América. Então, esse é o canal Vida Nômade. Eu sou Dom Carlos. Para aqueles que perguntam por que eu tenho o título de Dom Carlos, a resposta já está aí. Fui cônsul honorário da Casa Real Kostrov, portanto Rus de Kiev, de Sua Alteza Real Yuri Kostrov. Também fui um dos cavaleiros da Casa Real e Imperial Avistrastamena, a qual o chefe é Sua Alteza Real e Imperial Dom Antônio César Lisboa de Avis, rei em júri de Portugal, Brasil e todos os países da Ordem de Cristo. E já agora eu gostaria de saudar Sua Alteza Real e Imperial
Dom Antônio César Lisboa de Avis, Ave Rei, vida longa ao Rei, Ave Império. Gostaria de saudar a Sua Alteza Real e Imperial Yuri Kostrov, da Casa Real, Rus de Kiev, Ave Reino, Ave Rei, vida longa ao Rei. Pronto, gostaria também de saudar a minha prima de 5º grau, Máxima Zuriguieta de Orange, Rainha Consorte dos Países Baixos e Sua Alteza Real e Imperial Guilhermo I. Ave Reino, Ave Império, vida longa ao Rei. Gostaria de saudar a todos os amigos, tio Joel, amigo Chicão, amigo e confrade Nilson Barborati. Esse foi o seu programa Vida Nômade Oficial e também o programa Amaltas do Reino e o programa da Soberana Casa Real e Imperial Tauantinsuiana e a Casa Real e Imperial Nativista Brasiliana. Fiquem bem, um grande abraço a todos. Ave Reino, Ave Império, Haile, Filhos do Sol. Um grande abraço a todos.